Olá pessoal, então aqui vou gravar agora uma aula sobre curvas e superfícies de nível, né? Que é um material que já está aí disponível para vocês, tanto no Siga quanto nos materiais de aula aqui no Teams, né? Mais uma vez eu estou fazendo naquele formato em que isso é só uma gravação, mas eu estou gravando pelo Teams, então tem como quem quiser entrar e participar fazer isso, se for o caso, né? Como não se trata exatamente de uma atividade síncrona, eu, eu tô, eu vou fazer ela fora do horário de aula, né? Só se eventualmente algum aluno tiver realmente disponível nesse horário aí, a gente vai fazendo outra disciplina, né? Então, bom, o assunto em questão aqui é curvas e superfícies de nível, né? A ideia, né, das curvas e superfícies de nível, essencialmente, é a mesma ideia, né, para os dois casos, né? Só que o que vai mudar aqui é se você está com uma função de duas variáveis ou uma função de três variáveis, né? Então, falando inicialmente de curvas de nível, bom, uma ideia geométrica, antes de entrar exatamente na definição, né, é a seguinte, né? Você pega aqui, vamos pensar de forma abstrata aqui, né? Uma função qualquer cujo gráfico, a gente falou de gráfico já, né? É isso daqui, né? Isso aqui é o gráfico da f, da f. Então, estou pensando numa função de duas variáveis, né? De R2 em R, certo? E o gráfico dela vai ser algo em R3, né? Então, o que acontece? Se você pega aqui, num nível K, aqui, na variável Z, e faz um corte horizontal nessa função, ou seja, você olha para a interseção do gráfico da função com o plano z igual a k, né? Isso vai dar uma curva aqui, assim, mais ou menos. Sei lá, alguma coisa aqui assim, né? Bom, você pode pensar nessa curva aqui no R3, né? Mas quando a gente fala de curva de nível, na verdade você vai olhar para essa projeção dessa curva que está aqui, né, na altura k, aqui no plano xy, certo? Então essa aqui seria a sua curva de nível, de nível no nível K, digamos. Então, a definição, a rigor, é justamente que a curva de nível, vamos denotar assim, C, deixa eu ver como que eu denotei aqui. Eu vou denotar da seguinte maneira: CF, tá? Curva de nível F, né? Ela vai ser o quê? Justamente os pontos X, isso de uma função F de R2, tá? De um domínio de R2, né? Em R, né? Então, ela vai ser justamente os pontos XY pertencente ao domínio da função, né? Tal que f de x, y é igual a k, né? Então, na verdade, sempre que você fala de uma curva de nível num nível k, né? Você está fixando a variável z, né? Quando você olha para o gráfico da função, você deixa o z variando ali. Você quer ver todas as possibilidades para z. Aqui não, aqui você quer ver o z só para um valor fixo, ou seja, como se você estivesse olhando para o gráfico só em uma determinada altura ali do gráfico, né? Como eu fiz no desenho aqui, você está olhando só para essa altura K aqui. Então, você está fazendo a interseção com esse plano Z igual a K, né? Então, é justamente a interseção dessas duas superfícies que vai te dar a curva de nível, né? Quer dizer, essa interseção vai te dar a curva de nível na altura K, né, geometricamente, mas o que a gente define como curva de nível é a projeção disso aqui
no plano XY. Né? Então é isso aqui, esse conjunto XY em D, tal que f de XY é igual a K. Né? Então, por exemplo, né, se a gente pega, vou fazer aí os exemplos que já estão nas notas de estudo, né? Se a gente pega aqui, por exemplo, f de xy igual a x quadrado mais y quadrado, quer dizer, x quadrado dividido por 4, melhor, né? Corrigindo aqui, e y quadrado dividido por 9, certo? Bom, primeiro o domínio dessa função é o R2 inteiro, né? Então aqui a gente... Por que você tem que saber quem é o domínio? Porque você vai pegar os pontos só do domínio, né? Se não está no domínio da função, não faz sentido falar da curva de nível, né? E outra coisa, né? Talvez seja até bom escrever aqui nessa definição aqui. É meio óbvio também pelo que está escrito, né? Mas onde K pertence a f de D, né? Isso é não é meio óbvio, né? É óbvio, porque não faz sentido falar que f de xy é igual a K se você não pega um ponto na imagem da função aqui, como foi o caso aqui, né? Então, muitas vezes vai ser interessante você saber quem é a imagem, né? Nesse caso aqui, não é difícil ver que a imagem f de D é exatamente o zero até infinito, né? Porque você consegue, aqui você consegue atingir qualquer número positivo, né? E sempre só os números positivos, né? Você não consegue construir um número negativo a partir dessa função aqui, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tô vendo que tem gente acompanhando aqui online, né? Eu tô fazendo só a gravação aqui, só para deixar claro aí, mas se por acaso vocês quiserem interromper, não tem problema não, vou deixar interromper, tá bom? Para fazer pergunta. Bom, voltando aqui, então, a gente quer ver quem são as curvas de nível aqui dessa função em um determinado nível, né? E é interessante, então, voltando aqui, né? A definição é isso daqui, né? Então, a gente tem que igualar essa função a k, né? Então, f, nesse caso aqui, f de x, y é igual a k. Aqui, veja que aqui é um número positivo sempre, né? Então, esse k é uma constante qualquer. Para deixar claro que é positivo, você pode pegar aqui k igual a alfa ao quadrado, digamos, né? Isso aqui porque k é sempre maior ou igual que zero, né? Então, quando você coloca o número ao quadrado, já fica claro que ele é maior ou igual que zero, né? Estou fazendo assim só para ficar evidente isso o tempo todo, né? E também porque vai facilitar aqui na hora de fazer uma conta, mas isso não faz muita diferença. Só ia aparecer uma raiz quadrada aqui se você não colocasse esse alfa ao quadrado, né? Então, f de xy igual a uma constante, né? Uma constante alfa. Alfa é uma constante, né? Igual a alfa ao quadrado, f de xy, se somente se, né? X quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 é igual a alfa ao quadrado, né? E isso, se somente se, x quadrado sobre 2 alfa ao quadrado mais y ao quadrado sobre 3 alfa, tudo isso ao quadrado, é igual a 1, né? E aqui a gente vê o quê? Que isso aqui são equações de elipses, né? Na verdade, aqui dá para você ver o quê? Que o ideal, sempre que você está falando de curvas de nível, você tem uma infinidade de curvas de nível aqui normalmente, né? Porque sua imagem normalmente é um conjunto, é um intervalo ali da reta, ou a reta inteira, né? Nesse caso aqui é o zero até infinito, né? O nosso conjunto aqui, né? Então, por exemplo, alfa aqui pode ser zero, né? É uma possibilidade. Você pega alfa igual, k igual a zero, e alfa igual a zero, né? Aqui, porque você tem esse ponto aqui do intervalo, né? Então, no caso alfa igual a zero aqui,
né? A gente não pode fazer essa conta, claro, né? Então, é bom até separar, né? Então, eu vou fazer assim, ó, se alfa é diferente de zero. Mas o que acontece no caso alfa igual a zero aqui? Vamos fazer... Depois a gente... No caso alfa igual a zero, o que vai acontecer aqui, ó, nessa equação? A gente vai ter que x quadrado sobre 4 mais y quadrado sobre 9 é igual a zero. Mas isso só é verdade se a sua solução é o zero, zero, né? Então é só um ponto, nesse caso. Deixa eu até abrir mais uma página aqui e já ir esboçando, né? Então, vamos fazer assim. À medida que eu for deduzindo ali quem são essas curvas, né? A gente já vai esboçando aqui, né? Então a gente acabou de ver o quê? Que para alfa igual a zero, né? Isso eu não escrevi, mas eu justifiquei ali, né? A gente tem só esse pontinho aqui que é xy igual a zero, né? Então esse aqui é alfa igual a zero, né? Essa solução. Então, apesar da gente, até uma observação importante aqui, interessante, né? A gente chama de curva de nível, mas não sei se esse nome é sempre adequado, né? Porque algumas vezes você não tem uma curva no sentido que a gente tem na nossa cabeça de curva, né? Você pode ter, por exemplo, só um ponto, como foi o caso aqui. No caso alfa igual a zero, a curva de nível aqui é um ponto só, né? Mas a gente normalmente denota, né? Chama desse jeito essas, esse conjunto, né? Que eu defini ali. Então, voltando aqui, sempre a gente tem essas equações para alfa diferente de zero. Então, vamos analisar alguns valores de alfa aqui, né? Por exemplo, se a gente pega aqui alfa igual a 1, o que vai acontecer? Né? Você tem justamente essa equação aqui, ó. X quadrado sobre 2 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre 3 ao quadrado, igual a 1. Né? Essa aqui é uma elipse é uma elipse centrada na origem, né? Porque aqui está x quadrado, não está x menos alguma coisa ao quadrado, nem y menos alguma coisa ao quadrado, né? Então ela está centrada na origem. E ela tem vértices. Lembrem aí como é que você encontra os vértices da elipse, né? Você pega y igual a zero, aí você vai estar em cima do eixo x, né? E aí você vai ter, você passa o 2 multiplicando, né? Então vai ter x ao quadrado igual a 2 ao quadrado, quer dizer que x tem que ser mais ou menos 2. Então, os vértices dessa elipse vão ser, no eixo x, vão ser mais ou menos 2 e 0, né? E no eixo y, 0 para x, né? E mais ou menos 3. Então, essa aqui é a elipse, é o alfa igual a 1, né? Vou ter vértices em mais ou menos 2 no x e mais ou menos 3 no y. Vamos desenhar ela lá, então. Aqui. Vou desenhar aqui de azul. Então, aqui, eu acho que ficou até ruim esse desenho aqui, né? Mas vamos lá. Acho que dá para desenhar aqui. Vamos pensar aqui, fazer um 2 e menos 2, né? No x. E vamos pensar que o 3 está por aqui, assim. Um pouquinho maior que o 2. 3 e menos 3 no y, né? Então, a gente vai ter essa elipse aqui. Vamos ver se vai sair certo. Ah, não ficou bom. Vou tentar de novo. Acho que eu vou ter que desenhar desenhar assim, sem esse. Então a gente tem essa elipse aqui, né? Que é o alfa igual a 1. Aqui no caso é alfa igual a 1 e k igual a 1 também, né? Porque esse alfa só foi um parâmetro auxiliar que eu coloquei aqui para ficar ao quadrado, né? Porque eu sei que k é sempre positivo, né? Então lembre disso. No caso alfa igual a 1, k igual a alfa ao quadrado, que é 1 também. Agora se a gente pega aqui alfa igual a 2, por exemplo, né? A gente tem x ao quadrado dividido por 4 ao quadrado e y ao quadrado dividido por 6 ao quadrado.
né? Estou pegando alfa igual a 2 e isso igual a 1. Então, os vértices aqui... Quais são dessa elipse, né? Vão ser mais ou menos 4, 0, e 0 mais ou menos 6, né? Então, vamos desenhar aqui. A gente tem aqui... Aqui ficou ruim, né? Vamos tentar melhorar esse... se bem que dá para desenhar aqui. Pensar que o 6 está aqui. E o... Colocar... Peraí, fazer assim. Pegar outra cor aqui só para não confundir, né? Fazer... Aqui é o 4 menos 4, 6, mais para baixo aqui um pouquinho, menos 6, né? Então, essa é a nossa segunda elipse aqui com alfa igual. Claro que entre alfa igual a 1 e alfa igual a 2, a gente tem uma infinidade de curvas de nível aqui, né? A gente desenha algumas, a gente esboça algumas curvas de nível, né? Então, aqui seria alfa igual a 2, né? Ou seja, k igual a 4 aqui no caso, né? Que é alfa ao quadrado. E assim vai, né? Eu não vou esboçar outros aqui, né? Lá nas notas de aula, deixa eu ver quantas que eu fiz aqui. Eu fiz várias, né? Eu fiz até k igual a 5, até alfa igual a 5. A notação que eu usei ali foi um pouco diferente, né? Mas basicamente você vai obtendo essas elipses aí cada vez maiores à medida que você aumenta o alfa, né? Porque você está aumentando esses vértices aí, né? Bom, tem um outro exemplo aí que eu vou deixar para vocês, para esse vídeo não ficar muito grande, em que as curvas de nível vão ser hipérboles, tá? Ou pares de reta, né? Vai dar pares de reta quando você pega o k igual a 0 e... Deixa eu ver se é isso mesmo. Quando você pega k igual a 0 dá um par de reta, e quando você pega k positivo, vão dar hipérboles no eixo... Deixa eu ver aqui, k positivo, hipérboles com vértices no eixo x, e k negativo, hipérboles com vértices no eixo y, né? Então você vai ter uma série de hipérboles aí nesse outro exemplo. A função que eu estou falando é essa aqui, ó. F de x, y igual a x quadrado menos y ao quadrado, é um exemplo que eu coloquei aí, né? Se você inverter, vai ser um comportamento semelhante aí, você colocar y quadrado menos x quadrado. Vai mudar só os vértices para k positivo ou negativo, né? Então, ao invés de fazer isso, né, que é o que eu fiz ali na nota de estudo, talvez seja interessante a gente observar aqui que para essa função nossa aqui, né? Quem que é essa função que a gente está trabalhando aqui? Essa aqui, né? O que seria o gráfico dessa função aqui, né? Vamos lá. Só para fazer essa comparação, né, esse paralelo entre curvas de nível e cortes numa determinada altura com um determinado plano, né? Você tem aqui, o gráfico da função são os pontos x, y, z, que satisfazem essa equação aqui, ó, z igual a x quadrado sobre 4 mais y quadrado sobre 9, né? É isso aqui. E, bom, essa aqui é justamente a equação de um paraboloide. Deixa eu pensar aqui melhor, né? Quando você pega z igual a 0, você tem um par de retas aqui, né? Então você tem a equação de um cone, né? Não. Deixa eu corrigir aqui, né? Vamos pensar, você tem cortes com x e y. Sempre que você pega cortes com x ou y constante, né? Você vai ter parábolas aqui, inclusive quando você pega x igual a 0 ou y igual a 0, né? Então, a gente vai ter um paraboloide, não, a gente vai ter um paraboloide, né? Só que aqui, no caso, elíptico, né? A gente vai ter uma coisa assim, né?
Então, veja, se você faz cortes aqui, né? Você pega uma altura K aqui e faz um corte com esse plano, né? Esse plano aqui, você vai ver que dá justamente uma elipse, né? Como a gente estava obtendo aqui, né? Só queria fazer essa relação aqui mesmo para vocês perceberem que, que de fato a gente tem aqui sempre elipses, né? Quando você faz cortes. Então a gente está olhando para esses cortes aqui, né? Que eu desenhei aqui um arbitrário, né? Projetados ali no plano XY, né? Então, à medida que você vai subindo esse plano aqui, né? Ou seja, você vai aumentando aquele valor de alfa, você vai obtendo elipses cada vez maiores, né? Então, é daí que vem essa ideia de curvas de nível, né? E o outro ponto aí, né? Aí o próximo exemplo eu vou deixar para vocês estudarem sozinhos aí. O próximo ponto é, a próxima definição é de superfície de nível, né? Ou, desculpa, isso, superfície de nível mesmo. Vou chamar de SF aqui, né? Dado uma função agora f, não mais de R2, mas de R3, D contido em R3, em R, né? A gente pode falar desse conjunto aqui, ó. Conjunto dos pontos x, y e z, né? Pertencente ao domínio, que agora eu estou em R3, né? Tal que f de x, y, z é igual a um K fixado, né, aqui no f de d, né, na imagem. Ou seja, é importante ter sempre em mente que a gente sempre que fala de uma superfície de nível, você está falando de uma superfície de nível K, né, num nível K. Talvez seria até bom a gente colocar um índice K aqui, eu não coloquei nas notas lá, né, mas para ficar claro que é para cada K fixado você tem uma superfície de nível, né. Então, aí a gente tem dois exemplos também, né, de superfícies, né, de nível, né? Mas eu vou falar só do primeiro mais uma vez e deixar para vocês estudarem aí o segundo exemplo, né? Então, o primeiro exemplo aqui é f de x, y igual a... Oh, desculpa. F de x, y, z, né? X, y, z igual a x quadrado menos y ao quadrado. Veja que aqui é uma função de três variáveis, mas a última variável não aparece explicitamente na função, né? Então você já suspeita aqui que essas coisas, né, essas superfícies, elas vão ser cilindros. Por quê? Porque o z está livre, né? Então você vai esboçar uma curva ali no plano xy para cada k fixado e vai deixar esse k variar, esse z varia, a coordenada z variando livremente. O que vai ser a primeira diferença aqui, né, do que a gente fez para a curva e para a superfície de nível? Deixa eu só escrever aqui, né? Isso aqui é a superfície de nível no nível K, né? Então, qual que é a diferença? Óbvio que a gente vai ter um conjunto, né, no R3, né, e no caso, normalmente esses conjuntos vão ser superfícies, né? Nesse caso aqui, né, veja, a gente tem que resolver justamente essa equação aqui, né? X quadrado menos y ao quadrado igual a k, né? Que é essa equaçãozinha que aparece aqui, escrita especificamente para essa função, né? E, bom, se a gente pega aqui k igual a zero, né? Vamos fazer várias... Vou escrever de novo aqui, né? Então, x quadrado menos y quadrado igual a k, né? Então a gente tem várias possibilidades aqui, mas eu quero analisar só três delas, porque as outras vão ser semelhantes, né? Uma é k igual a zero. Se k igual a zero, você tem o quê? Que x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a zero, né? Ou seja, x igual a mais ou menos y. Então, vou fazer como eu fiz da outra vez. Vamos desenhar esse primeiro caso aqui, né? Eu tenho aqui o eixo... Agora o meu desenho vai ser no espaço, né? Não mais no plano.
Então, vamos pegar aqui esses eixos. X, X, Y e Z, né? E aqui, observem que eu obtive justamente x igual a mais ou menos y, né? Então, vamos desenhar primeiro isso no plano XY. Vou pegar outra cor aqui. Então, x igual a y é essa reta aqui, né? X igual a menos y. Deixa eu só colocar aqui o... Então, essa aqui é a reta x igual a y, né? E essa aqui é a reta x... Vou desenhar aqui a reta x igual a menos y, né? Seria isso aqui, né? E aí, como o z é uma variável que está livre, nesse caso aqui, isso vai dar esses planos aqui, né? Deixa eu até apagar aqui. Vai dar esse plano. E esse plano aqui. Ele está descendo aqui também, mas eu desenhei ele só para cima do plano XY, né? Ele se estende para baixo também, né? Então a gente tem um par de planos que ficou mal desenhado aqui, né? Porque eles deveriam... Deixa eu ver se eu consigo corrigir. Como eles estão centrados ali na origem, a interseção deles é justamente aqui em cima do eixo Z, né? Essa interseçãozinha aqui deles, né? Então, essa é a ideia, né, dessa primeira aqui, K igual a zero, né? Agora, se você pega K positivo qualquer e K negativo qualquer aqui também, aqui, ó, K positivo ou negativo, você sempre vai ter o mesmo tipo de curva, digamos aqui. Digamos, né, pensando só no XY, você vai ter o mesmo tipo de curva e, consequentemente, você estende isso de forma cilíndrica aqui no R3, né? Estendendo na direção do eixo Z, né? Então, eu vou colocar só um dos valores, eu não vou colocar de forma genérica, eu vou colocar só um K, por exemplo, igual a 1, e depois vocês pensem aí, né, por que funciona do mesmo jeito para qualquer K positivo, né? Para K igual a 1, a gente tem x quadrado menos y ao quadrado igual a 1, né? Igual a 1. Isso aqui é a equação de um quê? De quê? É a equação mais clássica aí, né, que a gente usa em quase todo exemplo de uma hipérbole, né, pensando só no plano xy, né? E no caso aqui, essa hipérbole ela tem vértices em qual eixo, né? É no eixo y, né? Porque isso aqui não admite valores de... Se você pega aqui x igual a zero, por exemplo, esse ponto não está sobre essa curva, né? Porque menos y ao quadrado nunca vai ser igual a 1, né? Então, aqui já dá para você ver que isso aqui a gente sabe, né? Que isso aqui que essa cônica aqui é uma hipérbole, né? E que os vértices aqui no caso são os pontos x igual a mais ou menos 1, né? Y igual a zero. Então vai estar em cima do eixo. Quer dizer, eu falei errado aquela hora, né? Vai estar justamente em cima do eixo x aqui, né? A gente já sabe que isso aqui sempre vai assintotar aquelas retas, né? Que eu coloquei ali, né? Quando você igualar a zero. Então, eu vou desenhar já tendo isso em mente, né? Então, os vértices vão estar em cima do eixo x, no ponto mais ou menos 1 para x, 0 para y, né? Então, vamos aqui. Vou colocar outra cor aqui agora. Então, vai ser aqui. Pensa que aqui é o 1, né? E aqui é o menos 1. Então, esse ponto aqui é o vértice e ela vai tender a assintotar
esses planos aqui, né? Ou essas retas aqui. E aqui é a mesma coisa. Então, mais uma vez, aquela mesma história, né? Como o z é uma variável livre, eu estou definindo um conjunto em R3, né? Onde z está livre, isso aqui vai se estender assim, né? Certo? E aqui é a mesma coisa, né? A gente tem essa figura lá do outro lado, por isso que eu estou colocando tracejado, né? Agora, se a gente faz o contrário, aqui, né? Se a gente pega e coloca k igual a menos 1, por exemplo, né? K igual a menos 1, o que a gente tem? Que aí inverte, né? Fica y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 1. Né? Então, aqui os vértices são os pontos x igual a 0, né? E y igual a mais ou menos 1. Então, vamos fazer esse desenho aqui agora. Então, aqui agora a gente tem, digamos que aqui está o 1 e aqui está o menos 1. Então, você vai ter aqui uma hipérbole, né? Que vai tender a assintotar essas retas aqui. Né? E ser algo assim. Né? É a mesma coisa do lado de cá. Ficou muito bom o desenho aí não, mas eu acho que deu para pegar mais ou menos a ideia, né? Então a gente tem essas, como você desenhou, inicialmente a gente desenhou só a curva aqui no plano e o z está livre, você estende isso ao longo do eixo z. Então é só essa ideia, né? Assim que eu queria passar. Enquanto vocês estiverem estudando as notas aí, se surgir alguma dúvida, eu estou à disposição, né? Aqui depois eu faço só mais um exemplo onde as possíveis curvas de nível aí que a gente tem são sempre ou cones ou hipérbole de uma folha ou hiperboloide de uma folha ou hiperboloide de duas folhas, tá? Aí vai ter que relembrar lá aquelas equações das quádricas, tá? Então é isso, e até a próxima.